Amém. Uma boa tarde a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus. Amém? Meus irmãos, é um privilégio enorme estar aqui em Juiz de Fora, sobretudo pela ocasião. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, para eu não ficar sem bateria. Mas é um privilégio poder estar aqui com vocês, participando dessa iniciativa maravilhosa que é a Igreja do Amanhã. Esse movimento que já tem abençoado tantas vidas, e se você está aqui, é um atestado, é uma validação dessa realidade. Então, como foi dito aqui na breve apresentação, meu nome é Diego Bittencourt, sou pastor da Igreja Calvary Campo, na cidade de Campo Mourão, no Paraná, uma cidade do interior, e não por acaso é sobre isso que nós queremos conversar. Me parece que quando lemos as páginas das Sagradas Escrituras, existe uma vocação também para essa realidade, para além dos grandes centros. Então, quero conversar hoje sobre isso com você e depois, como disse o pastor Rafael, dialogarmos, respondermos perguntas. Espero sinceramente que seja um tempo muito enriquecedor, assim como já tivemos um tempo com alguns irmãos, mentoria pastoral hoje pela manhã e agora no fórum, certamente não será diferente. Gostaria de começar lembrando a seguinte realidade: Deus não é Deus apenas de grandes centros. Cidades do interior também merecem boas igrejas. Essa frase, talvez um pouco aqui parafraseada, mas ela foi proferida, em primeiro lugar, pela minha esposa. E aí eu vou te explicar o que isso significa e qual a importância que isso tem na minha vida, não apenas porque foi minha esposa que disse, portanto não poderia ser mais importante, mas naquilo que é uma construção, naquilo que é uma validação e confirmação da vocação de Deus nas nossas vidas, a partir daquela cidade de Campo Mourão. O ano era 2018. 2018 Deus me deu a oportunidade de ver muitas coisas. Brasil, fora do Brasil, viajar muito, pregar em muitas conferências, dentro e fora do país. E aí, talvez você já tenha passado por isso. A pergunta sincera do meu coração, quero crer que não por expressão de vaidade ou por qualquer outra realidade pecaminosa, mas por sinceridade de coração, eu comecei a me perguntar se o nosso tempo em Campo Mourão não havia acabado. Nós que plantamos a igreja ali em 2010, então já havia se passado 8 anos. E eu me perguntei: Deus, será que não é isso? Será que o tempo não está cumprido? Eu sou natural de Santos, litoral de São Paulo, então eu vou para Campo Mourão, vou para o Paraná, mas esse não é meu ambiente natural, eu não sou natural de lá. Embora, como disse ontem na gravação do podcast, por onde vou, eu já não sou Diego de Santos, ninguém nem sabe que eu sou de lá, já não sou paulista, eu sou Diego de Campo Mourão e me orgulho muito disso, no melhor sentido da expressão. Pois bem, eu me perguntava e perguntava a Deus se não seria um momento. Até porque convites surgiam e a gente começa a ouvir aquele tipo de coisa. Nossa, Deus tem abençoado. Se Deus tem feito isso em Campo Mourão, imagine só se você for para São Paulo. Imagine só se você for para o Rio de Janeiro. Imagine, sei lá, no caso aqui, se você for para o Rio ou se for para Belo Horizonte, enfim. E se você migrasse para um grande centro? E aquilo que vinha como reflexão sincera de amigos queridos que queriam o nosso bem, passaram a povoar minha mente e meu coração, e eu de fato comecei a orar a Deus. Deus, será que não é o tempo? Será que não é agora? E aí minha esposa, sabiamente me ouvindo, seja minhas empolgações ou os meus lamentos, porque aí quando você está com o coração um pouco dividido, parece que a visão fica míope, né? E você começa a olhar aquele ambiente, que ele é um ambiente saudável, um ambiente que traz brilho nos olhos, e você começa a ter um olhar para aquilo que não funciona, você começa a tecer críticas, e aí sim, aí é uma atitude pecaminosa, e isso eu comecei a fazer. Até que lá pelas tantas, eu orando, buscando, conversando, refletindo, ouvindo, eu virei para minha esposa e falei: amor, eu não sei, eu estou achando que é isso mesmo, viu? Estou achando que é assim, a gente está batendo no teto. Ai, que petulância. Mas tem gente que se acha assim, tem gente que começa a se achar maior do que a cidade. A igreja está pequena demais para mim. Arrogância, viu, irmãos? Pecado, ilusão. Não tem as de igreja
menor ou maior do que ninguém. Existe uma compreensão daquilo que é o nosso senso vocacional. Pois bem, eu viro para minha esposa e falo, amor, eu acho que é isso. E a minha esposa, ela vem de uma cidadezinha do interior de São Paulo chamada Paraguaçu Paulista. E lá em Paraguaçu Paulista, que tem 40 mil habitantes, Campo Mourão hoje está um negócio enlouquecedor. Nós chegamos ao número de 103 mil habitantes. A cidade está assim, enlouquecida. É a Nova York do hemisfério sul do mundo. A cidade que nunca para. Eu cheguei lá, tinha 80 mil, então é uma baita de uma vitória. Enfim, 40 mil habitantes. Aí a minha esposa vira para mim e fala, pode ser. E se Deus vai nos conduzir para esse novo tempo, essa nova cidade, essa nova realidade, está tudo certo. Você é o homem, você é o líder espiritual da nossa casa. Se você disser que é isso e que você está convicto e que Deus colocou isso no seu coração, eu vou mesmo que a contragosto. Mas eu só tenho uma pergunta. Eu falei, qual é? Ela falou, eu sou de Paraguaçu Paulista. Eu sei o que é a dificuldade de encontrar boas igrejas e igrejas saudáveis em cidades menores. Eu falei, tá, qual que é o ponto? A gente não está em Paraguaçu. Ela falou, o ponto é simples. Igreja do interior não merece, cidade do interior não merece boa igreja? Meus irmãos, e aquilo veio como uma flecha no meu coração. Como se a própria voz de Deus estivesse falando comigo, o que é que você está fazendo? O que é que você está pensando? O que é que você está sonhando? Será que eu já não tenho feito tanta coisa em você e através de você? Será que você vai se manter com o coração insatisfeito? E aquilo foi de fato uma virada de chave, meus irmãos. Uma virada de chave na minha eclesiologia, uma virada de chave na convicção do nosso ministério e uma virada de chave, inclusive, nesse exercício vocacional de poder conversar com pastores do interior de uma maneira que pastores da capital e dos grandes centros não entendem. Então, deixa eu falar uma coisa. Eu entendo, porque eu sou um pastor de uma igreja do interior. Eu sou pastor de uma igreja que não está no epicentro econômico e político, e não está nos holofotes. E aí eu comecei a ler as páginas da Bíblia, não como quem confirma uma tese, mas quem sabe como aquilo que Deus estava validando no meu coração, como compreensão de fato. E aí eu fui levado a um texto que você conhece muito bem. Texto de João, capítulo 1, versículos 43 a 46. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Não apenas Deus nos deu, a mim, a minha casa, o privilégio de plantar essa igreja em Campo Mourão, mas de fazer parte, tal como o pastor Rafael, e diferentes ambientes, universos de plantação de igreja. Então me envolvi com CTPI, me envolvi com Atos 29, me envolvi com City to City, tenho um amigo em todas essas redes de lá de fora. Então, plantação de igreja, revitalização de igreja é algo que mexe muito com o meu coração e que Deus tem nos permitido participar e colaborar com essa realidade. Pois bem, talvez o grande paradigma do nosso tempo seja um homem chamado Timothy Keller, certo? Já ouviu falar no Tim Keller? Falecido há pouco tempo. Tim Keller é alguém que migra para Nova York, ele que não é de Nova York, ele vem da Pensilvânia, pastoreava uma igreja lá, e em Nova York, que era a cidade, na época em que ele se mudou para lá, décadas atrás, mais secularizada dos Estados Unidos, ele encarnou um desafio de levar o evangelho aos críticos, céticos e secularizados, porque ele pensou, e no fim provou-se estar certo, que se ele tivesse uma igreja saudável com influência sobre Nova York, quem sabe, a partir de Nova York, outras coisas aconteceriam. E o Tim Keller, acho que o Rafael vai concordar, é um grande paradigma do que significa ser uma igreja missional, ou na linguagem dele, uma igreja centrada no evangelho, que é outro contorno, mas está dentro.
Quando lemos as páginas da Bíblia e a expansão da Igreja de Jesus no Novo Testamento, sobretudo a partir do modelo paulino, modelo do apóstolo Paulo, nós somos colocados diante de uma estratégia semelhante a essa que o Tim Keller adotou. E quem sabe ele viu isso em Paulo também. Porque Paulo ia para grandes regiões, para grandes centros populacionais. Tanto que ele vai escrever cartas a quê? A igreja de Corinto, a igreja da Tessalônica, a igreja de Éfeso. Ele vai falar com os cristãos da Galácia. Enfim, ele vai atuar na Ásia Menor. Então, existe um quê estratégico do apóstolo Paulo. E aí eu ouso dizer, acho que com muita tranquilidade, que consciente ou inconscientemente, acho que conscientemente, o paradigma da plantação de igrejas bem-sucedidas e missionais é o paradigma paulino. Vá para um grande centro, plante uma igreja, tenha ali uma igreja saudável e a partir desse grande centro, a cultura e a influência vai se espalhar por cidades menores. É possível, é verdadeiro. Nós vimos no Keller, vimos em tantos outros. A minha provocação aqui, como reflexão para nós hoje, e a provocação que eu tenho feito a muitos pastores, não é um contraponto, mas é uma colocação adicional. Ok, existem pessoas que, tal como o apóstolo Paulo, vão para grandes centros e que Deus os abençoe e os ajude, porque precisamos de igrejas boas e saudáveis nas capitais e nas metrópoles. Contudo, não posso crer que esse é o paradigma último do que significa realizar a missão. Não posso crer, não apenas porque Paulo se manifesta como um modelo de expansão, e aí a grande provocação, me parece que há um outro modelo. E aí me desculpe, quem discordar em outros lugares, eu sei que vocês não vão discordar, mas quem discordar, aí assim, debater com o meu modelo fica muito difícil, porque se o modelo paulino é esse modelo de expansão do evangelho através de plantação de igrejas saudáveis, eu proponho um outro, de um sujeito chamado Jesus, conhecido por Cristo, lá de Nazaré. Porque Jesus, ele não vem da Judéia. Jesus não faz do seu QG ministerial Jerusalém. Jesus é alguém que está na Galileia, lugar de gente humilde, lugar de gente pobre, lugar de gente iletrada, lugar de gente analfabeta. Jesus recruta os seus discípulos não ao redor das sinagogas e nem ao redor do templo em Jerusalém, mas recruta seus discípulos como pescadores, e pecadores também, mas como pescadores ao redor do mar da Galileia. E ele fala: venham ser pescadores de homens. E Jesus, ele faz movimentos para a Judéia. Sabe para quê? Para participar das festas do calendário judaico. Para denunciar a hipocrisia dos religiosos e poderosos. E para se entregar em sacrifício e oferta pela humanidade. Jesus não quer saber da Judéia e de Jerusalém na sua atuação ministerial. O que Jesus faz é o que eu estou chamando de um reino às margens. E ok, se talvez você não estiver convencido por isso, então te convido a uma leitura das Sagradas Escrituras a partir dessa realidade, a realidade da improbabilidade. Porque as páginas das Escrituras nos apresentam, por exemplo, uma mulher estéril que se tornaria a mãe de uma nação, Sarai, que há de ser chamada Sara, esposa de Abrão, chamado Abraão. É o filho mais novo que recebe a bênção e não o mais velho, não o primogênito. É o caçula sonhador que alcança o governo porque o profeta vai na casa de um homem e diz: olha, Deus mandou ungir aqui o próximo rei de Israel. Quem é? Ele pensa: é claro, é o mais velho, é o mais forte. Esse aqui tem cara de rei. Não é. Bom, talvez seja o segundo. Não é. Nem o terceiro, nem o quarto, nem o 10º. Acabou? Tem o Davizinho. Onde é que ele está? Está cuidando das ovelhas, é o que esse menino faz. Improbabilidade. É a família à beira da fome que há de se tornar uma grande nação, porque a família de Israel, antes de ser o povo de Israel, vai para a terra de Gósen, convidado por José para que então se tornasse esse povo pactual de Deus. É o Deus que vem ao mundo embalado pelos braços de uma adolescente e que nasce e é colocado em uma manjedoura. É o reino que se estabelece não pela força,
mas pelo sacrifício da entrega. Isso me leva a pensar que o nosso Deus é um Deus de improbabilidades. É um Deus que subverte as realidades humanas e que pode, inclusive, usar os fortes e os poderosos, mas me parece ter uma predileção pelo fraco. Me parece ter uma predileção por aquele que não é. Aliás, o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, que não eram vocês, muitos, de bom nascimento e de boa fama, porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Então eu comecei a pensar, ok, que igreja é essa? Como seria, portanto, uma igreja capaz de alcançar essas pessoas? E claro, há uma infinidade de possibilidades, mas para nós, essa igreja, é uma igreja chamada para gerar discípulos de Jesus em missão na cidade. E aí, meus irmãos, me permitam uma obviedade, eu não poderia ser mais simples e mais óbvio. Não é nenhum grande texto mirabolante, eu não estou inventando a roda, eu volto para Mateus 28. Aquele texto que você conhece, que o Cristo ressurreto, tendo recebido toda a autoridade nos céus e na terra, e podendo resolver todas as coisas, porque não sei se você já pensou nesse texto a partir dessa realidade. Se o Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, se coloca diante de mim e diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, eu diria de volta, então ok, estabeleça o reino. Aliás, essa era a dúvida dos discípulos em Atos 1. É neste tempo que hás de restaurar o reino a Israel, uma visão ainda exclusivista, e não o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que redime a humanidade. Eu teria dito isso, mas aí Jesus curiosamente diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, venci a morte, venci tudo, venci todos, venci aquilo que Paulo haveria de dizer que é o último inimigo das nossas vidas e das nossas almas, e aí ele diz, então vão. Mas como assim vão? Não é o Senhor que vai resolver? E aí acho que ele diria, eu vou, mas aos poucos, através de cada um de vocês. A igreja de Jesus Cristo é a esperança do mundo. E qual é o símbolo que valida essa promessa? Não é apenas aquilo que ele nos instrui a fazer, isso é objetivo, isto é, vão e preguem o evangelho a todas as nações, a toda criatura, ensinando-os a obedecer tudo quanto lhes ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso tudo é ordenamento, mas o garantidor disso é estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, enquanto cumprimos a missão em obediência, temos a consciência de que não apenas Cristo vai adiante de nós, mas Ele vai conosco, e Ele age através de nós. Então, cada vez que estivermos ministrando, cada vez que estivermos pregando o Evangelho, cada vez que estivermos expondo fielmente as Sagradas Escrituras, é o próprio Cristo que, pelo seu Espírito, nos capacita a cumprir o chamado que Ele propôs a nós. Que igreja é essa? Em 3 palavras, de modo também muito simples, uma igreja bíblica. E isso tem muito a ver com a igreja do amanhã. Uma igreja de robustez teológica. E aqui eu não estou falando de tradição, embora eu subscreva também a tradição da teologia reformada, mas por robustez teológica eu estou falando de seriedade com as Sagradas Escrituras. Não são visões humanas, não são métodos ou estratégias reducionistas, mas aquilo que fazemos emerge das Sagradas Escrituras, de modo que ela nos desafia, nos exorta, nos consola, nos molda, nos forma. Uma igreja simples, desburocratizada. Uma igreja onde a estrutura não está acima das pessoas, mas uma igreja onde a estrutura está a serviço das pessoas. Eu costumo dizer, lá em Campo Mourão, para o pessoal que começa a fazer a classe de novos membros, eu digo assim, gente, eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Já no primeiro encontro de conexão, primeiro, assim. Falo, vocês que estão frequentando e agora são postulantes a novos membros, olha, se você viu aqui o louvor, a palavra, ministério infantil, nossa estrutura, recepção, acolhimento. Se você viu e gostou, que bom, porque é só isso mesmo, não tem mais nada a oferecer, é isso. Se você não gostou, eu tenho uma má notícia, porque também é só isso mesmo, não tem mais nada a oferecer. Então é isso, é uma comunidade autêntica. As pessoas estão buscando cada vez mais, por mais óbvio que isso possa parecer, sobretudo as gerações mais jovens, não estão buscando um clericalismo, não estão buscando uma hierarquização, não estão buscando uma autoridade, eles estão buscando autenticidade.
A pergunta que eles estão fazendo não é se o pastor é o mais eloquente, o mais sábio, com um currículo melhor. Eles estão se perguntando, ele é de verdade? Ele é sincero? Aquilo que ele é acima do púlpito é a mesma coisa que ele é nos corredores da igreja? Será que aquilo que ele prega, ele vive? Será que ele trata a igreja da mesma forma como trata a sua família? Será que ele é piedoso? Não é que ele é perfeito, não. Aliás, as pessoas valorizam, em certa medida, um certo elemento de vulnerabilidade. Será que o pastor é humano? Será que ele é acessível? Ou será que ele se coloca num pedestal tão grande que a gente só consegue olhar de longe e se sente um miserável pecador perto dele? Não, será que há pontos de contato? Será que ele é capaz de admitir as suas próprias fragilidades, tentações, medos e falhas? Será que ele tem os pés de barro, mas que reconheceu que verdadeiramente aquilo que ele tem em si é o tesouro do Evangelho de Jesus Cristo? Eu estou disposto a seguir gente assim. Eu estou disposto a seguir líderes de verdade. Então, por simplicidade, tem a ver também com isso. Uma igreja bíblica, ou seja, tudo que fazemos e planejamos emerge das Sagradas Escrituras. Uma igreja simples, tudo que fazemos busca ser feito com autenticidade e de modo descomplicado. E uma igreja contemporânea. Tudo que fazemos, fazemos com a intenção de transmitir o Evangelho de modo inteligível e contextualizado para o tempo em que vivemos. Alguém certa vez disse que há igrejas que, ao criticar a tentativa da contextualização do Evangelho, acabam incutindo no erro do qual elas sequer são conscientes. Ou seja, não, isso daí, não, essa coisa muito novo, muito moderno. E eles interpretam a forma como se fosse essência, aquilo que é estratégia como se fosse a realidade imutável, e misturam tudo. O que eles não percebem é que todos nós, sem exceção, contextualizamos a nossa mensagem. A pergunta é se nós estamos contextualizando para o nosso tempo. Porque um amigo certa vez disse que há igrejas que são sim contextualizadas. Elas só estão contextualizadas para o século XVI. Elas estão 4 séculos atrasadas, 5 séculos atrasadas, mas assim, então elas estão num tempo. Elas têm um locus, elas têm um ambiente de atuação, mas elas ainda estão na sacralização do método, pensando, assim fazemos desde que começamos e não estamos dispostos a mudar. Meus irmãos, Deus não privilegia preguiça espiritual e nem preguiça intelectual. Deus nos deu uma mente e um coração para refletirmos e para sermos moldados nos nossos afetos, de modo que aquilo que fazemos, como diria o Dr. Martin Lloyd Jones, aquela ideia da lógica em chamas. Eu amo essa expressão, lógica em chamas. Erudição intelectual, erudição teológica, mas com um coração fervoroso para aquilo que é a obra de Deus. É o que, de modo muito simples, é olhar para um pastor e para um líder que ainda tem brilho no olho. E, infelizmente, muitos pastores estão cansados, porque estão mais apegados aos métodos que, quem sabe, um dia deram certo, para um tempo, para uma época e para um povo. E se perguntam, por que diante de toda a sua dedicação, parecem não haver frutos? Então eu creio que essa igreja para o nosso tempo, claro que respeitando as diferentes realidades e tradições teológicas, é uma igreja que cabe aqui a sugestão pautada na palavra. Uma igreja autêntica e uma igreja contemporânea. Lá, como Calvary Campo, nós desenvolvemos esse seguinte mote como nosso design ministerial. Nós queremos comunicar as verdades imutáveis do Evangelho, de modo fiel a uma cultura em constante mutação. Nós somos uma igreja para quem jamais frequentou uma igreja, ou para aqueles que nunca experimentaram nada além de apenas frequentar. E é isso que nós temos experimentado ali como comunidade local, pessoas que vêm tateando acerca do Evangelho. Eu falava hoje de manhã para os pastores, Deus tem nos dado a graça de avançar, de perceber os frutos que Cristo tem gerado a partir de nós, e com uma grata satisfação, que é, nossa igreja não tem crescido apenas por adesão, mas a nossa igreja, a comunidade local, a Calvary Campo, tem crescido pelo simples fato de que pessoas estão se convertendo e conhecendo a Jesus. Essa é uma grande métrica. Me permita aqui dizer isso aos irmãos. Sua igreja pode receber 100 novos membros,
Se os 100 novos membros já eram cristãos, o reino não está crescendo. E o nosso compromisso não é com o império, o nosso compromisso é com o reino de Deus. Se nós estamos preocupados em fazer avançar o reino de Deus, a evangelização é imprescindível. E a evangelização pelo nosso tempo, ou no nosso tempo, passa inegociavelmente por essa contextualização. Isto é, comunicar as verdades imutáveis do Evangelho. O Evangelho não muda. A palavra de Deus não muda. Ah, mas pastor, pleno século XXI. A gente crê a mesma coisa do século I. Qual que é a igreja? Não, a igreja referencial é a igreja de Atos. Essa é a nossa igreja de referência. Uma igreja que está na palavra, que está na oração, que está na comunhão, no partir do pão. E uma igreja que vivencia a comunhão de modo autêntico, de modo que Atos 2,47 vai dizer que Deus, não o pastor, não as pessoas, Deus adicionava os que iam sendo salvos todos os dias. Essa é a igreja que nós miramos, que não é uma igreja ideal e nem perfeita, mas é um referencial de uma igreja pura, movida por zelo e paixão evangelística, empoderada pelo Espírito Santo de Deus, Atos 1,8. Então, é essa igreja que nós queremos ser, que entende que a palavra não muda. Então, o que é pecado, o que não é pecado, não é pecado, o que é religiosidade, o que é estratégia humana, é estratégia humana. Então, a gente tem que chamar cada coisa daquilo que é. Contudo, qual é o nosso esforço? Traduzir essas verdades imutáveis de tempos, que são antigas, mas não são antiquadas, tão pouco obsoletas, e traduzir a esse povo, a essa geração que tem chegado. E por geração eu não estou qualificando apenas como faixa etária. Geração é tempo. Esse pensamento de um homem pós-moderno, onde tudo é relativizado, onde tudo é subjetivo, onde a realidade dos absolutos vão se diluindo cada vez mais, onde não precisa ser teólogo para entender, por exemplo, o que Bauman chamou de modernidade líquida, de mundo líquido. Tudo parece ir se dissolvendo. Como Byung-Chul Han, filósofo, vai dizer que nós vivemos em uma sociedade do cansaço. Ou seja, o que o Evangelho tem a dizer sobre isso? O que o Evangelho tem a dizer sobre o Brasil, seu país mais ansioso do mundo? Um dos países mais depressivos do mundo? O que o Evangelho e a igreja têm a dizer sobre os nossos adolescentes intentando contra suas próprias vidas? Se cortando e se mutilando. Afinal, será que o Evangelho lida também com essas realidades? Eu afirmo categoricamente que sim. Basta nós olharmos para a palavra de Deus e traduzirmos de modo que isso impacte efetivamente a vida das pessoas. Agora, nessa caminhada, fui tomado há alguns anos por uma certa angústia pastoral. Esse aqui é um grande amigo, Dr. Denis Bonato. Um dos homens mais brilhantes, intelectualmente falando, que eu já tive o prazer de conhecer. Ele é membro da nossa igreja. E o Denis, ele está conosco quase desde o começo. E alguém um pouco mais velho que eu, muitíssimo inteligente, muito bem sucedido, chega para mim e fala: pastor, eu queria... Você não pode me ensinar a Bíblia assim? Ele não sabia articular, mas o que ele estava pedindo era uma caminhada de discipulado. A igreja minúscula, ainda tinha tempo. Não que não tenha tempo para discipulado hoje, pelo amor de Deus, mas entenda, eu tinha tempo para me dedicar a várias frentes. Falei, vamos estudar. E aí eu começo a discipular o Denis, e o Denis até hoje, tá? Até hoje é o único sujeito que eu discipulei que me fazia perguntas que eu precisava pausar, refletir, engolir a saliva e falar: boa pergunta, deixa eu pensar um pouquinho sobre isso. Ele articula muito bem as coisas. Profundo conhecedor também das Sagradas Escrituras. Então, eu começo a discipular o Denis, e aí eu fui treinado, como muitos pastores foram. Que o quê? Que um membro saudável de igreja era um membro que frequentava os cultos, servia na igreja, e é isso mesmo. Mas não é só isso. E eu estava ali angustiado, porque igreja pequenininha, para você ter uma ideia, para você ver como a coisa era ruim. Quem fazia o louvor era eu, tá? Plantador. Então, assim, tinha eu fazendo louvor, tocando violão e liderando. Tinha um sujeito que tocava carrom. Não sei se você sabe o que é carrom. Não tem aqui, é uma caixa que você senta e faz um batuque simulando a bateria. Batuque, não precisa ficar preocupado não, tá, irmão? É só um ritmo mesmo. E um baixista. E aí, o que acontece? Eu acho que o baixista e o rapaz do carrom disputavam quem perdia mais o tempo. Então, a nota no baixo era dó, o baixista dava um ré,
era tempo, o cara do carrão batia no contratempo. Então, ao invés deles me acompanharem, eu tinha que acelerar e diminuir o ritmo para poder entrar no ritmo deles. Era uma coisa de louco. Tá, Calvary Campo não deveria existir, meus irmãos. O negócio era ruim. Pois bem, eu descobri o quê? Que o Denis toca bateria. Eu falei, pronto, era isso que eu estava precisando. Engajar o Denis no serviço e alguém que toque bateria. Meu irmão, naquela época, bateria eletrônica não era nem sonho. Eu pensei assim, puxa vida, a gente vai ter uma bateria, agora o louvor vai ficar um negócio assim, bom. Depende. E eu falei, Denis, domingo que vem você não toca a bateria, traz tua bateria? Ele falou, toco. Por que domingo que vem? Não tinha escala, meu irmão, é quentinha mesmo. Tá podendo? Hoje é sexta, domingo você toca louvor? Toca, ó, te manda as músicas, você ouve lá. Aí no sábado ele falou, puxa, pastor, eu esqueci que esse domingo é meu plantão, não posso ir. Tá bom, domingo que vem. Aí chega no domingo que vem, ele falou, não, esse domingo eu não posso, porque o outro era o meu plantão, mas agora eu estou cobrindo um plantão. Aí um terceiro domingo, um quarto domingo, eu sei que passou um mês ele não foi para a igreja. Pastores, líderes, sejam honestos. O que você pensa de um cara desse? Não, fala a verdade. Descompromissado. Certo? Quer dizer, eu não estou falando de alguém que não estava servindo, eu estou falando de alguém que passou um mês sem ir no culto, meu irmão. Não é, poxa vida, é pedir demais um crente ir para a igreja? E eu fui formado para isso. Eu fui treinado para mensurar a membresia de igreja sob frequência, por mais que, por vezes, aqueles que estão sentados estejam com seus corações profundamente distantes. Aí eu acho que eu comecei a entender algumas coisas e Deus me deu uma graça. Porque quando em um desses encontros com o Denis, eu já meio frustrado querendo parar de discipular ele, porque eu já não queria lidar com gente descompromissada, ele falou, meu irmão, essa semana deixa eu compartilhar contigo. Chegou um cara lá todo arrebentado, ele é oncologista. Chegou um cara lá, eu fiz uma cirurgia, chegou um outro paciente oncológico, que pela graça de Deus conseguimos a remissão. Eu falei, é mesmo, Denis? Eu ouvindo aquelas histórias de médico, falei, e o que isso te mostra? Ele falou, isso me mostra que eu nasci para isso. Que Deus me botou nesse mundo para salvar pessoas. Eu falei, meu Deus, como eu sou imbecil. Eu estava achando que o Denis seria um bom crente se ele tocasse bateria no domingo. E Deus deu um povo para ele cuidar. Deus deu uma vocação para ele exercer. Deus deu um talento para ele cumprir. Deus deu Os médicos amigos dizem que ver o Denis operando é uma arte. Diz que é bonito de ver. É uma precisão e uma agilidade, a maneira como ele costura, a maneira como ele faz todos os processos. E ele, com muita humildade, ele diz, eu entendi porque que Deus me colocou no mundo. E aí, meus irmãos, essa angústia se traduziu também em teologia e eclesiologia. Por quê? Porque aí eu comecei a pensar não apenas como fazer com que esses irmãos cumpram um ofício de igreja, embora, se possível, é importante, mas como eu posso, enquanto pastor, potencializar os dons que Deus já lhes concedeu para além do templo, para além dos domingos. O que significa, portanto, ser cristão de segunda a sábado? A isso alguns dariam o nome de missionalidade. Então, nós começamos a pensar, por exemplo, sobre como conectar essa realidade de fé e trabalho. Aí eu fui ler Keller, aí eu fui ler tantos outros, aí eu fui ler esse cara aqui, por exemplo, Leslie Newbegin. Olha o que ele dizia há décadas atrás, olha como eu estava atrasado. Ele dizia, treinar e capacitar os membros será uma boa parte do trabalho das igrejas como agentes do reino, nos vários setores da vida pública onde eles trabalham. Esse tipo de fronteira do trabalho é muito difícil. Ela deve se tornar parte da vida congregacional, onde os membros são capacitados a pensar e discutir as maneiras pelas quais sua vida cristã influencia sua vida diária em seu trabalho secular, não religioso, fora da igreja. E aí ele complementa dizendo, esse é o lugar onde a encruzilhada real entre a igreja e o mundo, a nova criação e a antiga, assume seu lugar.
E isso, obviamente, será o lugar onde questionamentos surgem. O cristão será questionado. Por que você faz isso? Por que você crê dessa maneira? É aqui onde o verdadeiro diálogo evangelístico começa. Gente, ele está dizendo isso há décadas atrás. Atualmente, é muito raro encontrar esse tipo de situação, pois as igrejas, em sua maioria, aceitaram ser relegadas à esfera privada. Adição minha, não do Newbegin. Igrejas estão se preocupando apenas em fazer cultos, deixando a esfera pública ser controlada por uma outra história. Se nós, como pastores e líderes, não equiparmos a membresia da nossa igreja para cumprirem a sua vocação missional no dia a dia dos seus afazeres, no ambiente acadêmico, no ambiente corporativo, no ambiente do empreendedorismo e negócio, nos mais variados ambientes, onde o Senhor nos colocou, afinal, como dizia hoje mais cedo, é Jesus que nos diz que o caráter do evangelho a partir do discípulo de Cristo é um caráter de se misturar. É uma cultura dentro da cultura, é uma implosão. É um infiltrar-se, no melhor sentido da expressão. Afinal, somos sal da terra e somos luz do mundo. Então, enquanto a gente se infiltra, a gente salga, a gente dá sabor, a gente dá tempero, a gente preserva, a gente retarda a corrupção. Mas enquanto somos posicionados em lugares distintos, afinal você não pode colocar uma lamparina debaixo da cama, não faz o menor sentido. Quando admitimos e encarnamos a responsabilidade de assumir o nosso papel onde Deus nos colocou nas mais diferentes esferas, teremos então exercido nossa vocação. E qual é a consequência disso? Assim, Mateus 5,16. Brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras, não apenas escutem seu discurso. Para que eles vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não é belíssimo isso? É o centro da nossa vocação. Então, como fazermos isso? Algumas sugestões, alguns caminhos possíveis de como treinar, por exemplo, profissionais para a missão na cidade. Então lembre-se, eu estou falando dessa angústia pastoral que geram 2 desdobramentos. O primeiro deles então, preciso equipar os membros dessa comunidade de fé, a qual Deus me deu a incumbência de pastorear, para viverem o evangelho todos os dias na vida pública, certo? Fé e trabalho. Faça série de mensagens. Fale sobre isso na sua EBD, na sua trilha teológica, nos seus cursos de capacitação. Estabeleça pequenos grupos com essa temática da fé e trabalho. Gere uma cultura de discipulado abordando entre outras ênfases, essa. Crie fóruns de discussão. Lá nós criamos nosso fórum mensal de fé e trabalho. Tem sido magnífico. Ver cristãos lutando, inquietos, com dilemas éticos na sua área de atuação. Afinal, o que significa ser um advogado, um operador do direito, vivendo a justiça para a glória de Deus? O que significa ser um médico para a glória de Deus? Quais são os dilemas quanto a isso? O que significa ser um empresário para a glória de Deus, que não apenas visa a dignidade da sua família e criar novos empregos e apenas o lucro e a sustentabilidade, mas qual é a diferença que um irmão ou uma irmã assim, encarnando o evangelho, pode fazer na cidade, no mundo? Conversávamos um pouco sobre isso, eu e o pastor Rafael. Crie clubes do livro. Puxa vida, de novo o Tim Keller, com sua coautora, que fala também sobre isso. Melhor livro, Como Integrar Fé e Trabalho, uma capa vermelha, muito fácil de achar. Modele com sua própria vida, não apenas fale, vivencie, lidere pelo exemplo. Mas pastor, eu sou exclusivamente dedicado à igreja, eu trabalho na igreja, eu trabalho para a igreja é meu emprego. Pois bem, ocupe espaço na sua agenda para gastar tempo com quem não conhece a Jesus Cristo. Discipular, evangelizar, comunicar o evangelho. Eu tenho conversas maravilhosas com uns ateus maravilhosos lá de Campo Mourão. Adoro ouvir seus questionamentos. Quando eles chegam e falam, eu tenho dificuldade com a igreja. E eu digo assim, qual? Tem muita gente hipócrita. Eu falo, tem mesmo. Tem lugar para mais.
Ah, mas pastor, o senhor não me leva a mal, eu sou meio desconfiado com o pastor. Eu falei, rapaz, que bom que você falou, eu sou muito desconfiado com o pastor. Você valida as inquietações, não, desde que não sejam inverdades, obviamente, mas você valida. Você fala, olha, o cara fala assim, pô, parte da igreja e parte dos cristãos que eu conheço são muito preconceituosos. Eu falei, são mesmo, mas deixa eu te falar como o evangelho não tem a ver com isso é uma distorção do evangelho. Você valida, você acolhe, você ouve, e aí você transmite aquilo que é a veracidade do evangelho de Jesus Cristo. Enfim, modele com sua própria vida. Se possível, crie estruturas institucionais, isso especificamente para pastores, tá? Onde isso pode acontecer de modo intencional e sustentável na igreja. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Faça perguntas difíceis, perguntas de diagnóstico. Afinal, experimente perguntar para as pessoas da igreja. Deixa eu ver. Foi. Ok. Perguntas de diagnóstico: qual é o propósito principal do meu trabalho? Você já se perguntou isso? Que objetivos estou tentando cumprir? Quais métodos estou usando para cumprir esse objetivo? Ou será que a gente está vivendo no piloto automático? Quais as características das pessoas no meu campo de atuação que são vistas como exemplo e que são bem-sucedidas? Para mim, o que significa ser bem-sucedido? É uma pergunta importante, indigesta. Afinal, vencer na vida é o reducionismo de se afirmar como bem-sucedido financeiramente apenas? Se é isso, é muito pouco. Se é isso, é muito pouco. Qual é a cosmovisão predominante no meu campo de atuação? Qual é a lente que as pessoas enxergam ou usam para interpretar os fatos? Como o evangelho pode moldar a maneira como eu exerço o meu trabalho? E quais são as oportunidades que tenho para servir pessoas, auxiliar a sociedade e testemunhar a Cristo? E aí eu vou te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Quando você estiver cansado de falar, significa que as pessoas estarão começando a entender. Vai por mim. Nossa, mas eu fiz uma série. Quando? 10 anos já falei sobre isso. 10 anos, meu irmão? O povo não lembra que almoçou ontem. Que 10 anos? Fale sobre isso de modo recorrente. Use essa... Pense a missionalidade, esse termo, pense como um idioma que você fala. Fale missionalmente. A partir de tudo que você faz. Quando você for pregar, quando estiver num grupo de estudo bíblico, quando estiver num pequeno grupo, enfim. Porque quando nós estivermos cansados de falar, as pessoas chegarão ao final de um culto e falar, pastor, eu entendi um negócio. E posso te dizer, às vezes você está falando a mesma coisa há 5 anos. Você traz um preletor convidado, ele fala, meu Deus, aquele preletor convidado falou tudo o que eu precisava ouvir. Olha que coisa horrorosa. O pastor está falando a mesma coisa há 5 anos. Mas tem que vir um preletor convidado para falar aquilo que ele já está falando. Beleza, se vale a pena, a gente faz isso. A pessoa chega e fala, pastor, eu entendi. Entendi o quê? Nunca me esqueço quando, diante de uma pregação do meu antigo pastor, no momento lá da pregação, ele falou, meus irmãos, que vocês sabem, evangelho. O evangelho significa boas notícias. E pronto, passou. Afirmação absolutamente óbvia, né? O irmão, depois do culto, chegou chorando. Estou falando sério, ele chegou chorando e falou assim, pastor, eu queria te agradecer, porque hoje tudo fez sentido. Ele falou, o que fez sentido? Não, a pregação, pastor. O quê? Ele falou, pastor, o senhor disse que evangelho é boa notícia. É isso, pastor. O pastor não sabia se ria, chorava, se desesperava. Está vendo? É o poder do evangelho. Não é a nossa eloquência, nosso intelecto, nossa oratória. É Deus que faz a partir da maneira como Ele mesmo quer fazer. E para citar aqui nessa expressão Eugene Peterson, essa caminhada com Jesus, a caminhada de discipulado, é uma longa obediência na mesma direção. Meus irmãos, como disse, plantei essa igreja em 2010, igreja que se organizou em 2012. Há 15 anos eu tenho falado a mesma coisa. De jeitos diferentes, com textos diferentes, com livros diferentes, com estratégias diferentes, mas eu não estou envaidecido em trazer alguma coisa nova. Eu só estou falando das verdades antigas, vez após vez, na esperança que, a despeito e apesar de mim, aquela mensagem alcance os corações e os transforme.
Você não foi chamado para ineditismo. Você não foi chamado para tirar coelho da cartola todo domingo, fazer pirotecnia. Você foi chamado para ser fiel. Fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Você abre sua Bíblia e diz, assim diz o Senhor. É o que está faltando na igreja brasileira. É muita ideia, muita interpretação, muito personalismo e pouco assim diz o Senhor. Abra a Bíblia, explique a Bíblia, pregue a Bíblia e você vai ver que coisas maravilhosas que Deus pode fazer. E você já tem visto isso, tem visto na sua vida, tem visto na vida de amigos, sem fim. Voltando ao Denis. Esse aqui é o Pedro Bonato, 17 anos de idade. Lembro que eu disse que começamos a igreja há 15 anos. Praticamente vi esse menino nascer. 2 domingos atrás eu batizei ele. 2 domingos atrás eu pude olhar para o Pedro e pude olhar para o Denis sentado. E disse, Pedro, eu praticamente te vi nascer. Pedro, eu discipulei seu pai. Pedro, que privilégio participar desse momento tão especial na sua vida, numa decisão por Jesus Cristo e numa pública profissão de fé, através também do batismo. A igreja é belíssima, meus irmãos. Que privilégio Deus nos dá de fazer parte da história redentiva da sua criação, que afeta pessoas. Então, essa é uma primeira realidade. Essa conexão, claro, poderia falar de várias outras coisas, da fé e trabalho, mas há uma segunda resposta, uma segunda tentativa de viver aquela fidelidade com contemporaneidade no contexto daquilo que a gente entende como igreja saudável e missional. É o conceito de igreja como praça, ou seja, a igreja como um ambiente de serviço à cidade. Quase toda a cidade brasileira, e é importante que você entenda esse contexto, e como nós desenvolvemos a nossa eclesiologia a partir disso também. Quase toda a cidade brasileira, ela começava a partir de uma igreja católica, catedral, praça da igreja matriz. Tem aqui em Juiz de Fora? Praça Central, Praça da Matriz, Praça da Catedral. Ok, por quê? Porque para você se transformar de uma vila para uma cidade, você precisava ter um lugar para o povo casar, você precisava ter um lugar para o povo ser validado no seu nascimento, não tinha cartório, era certidão de batismo, e você precisava de um lugar para o povo ser enterrado, cemitério cristão, católico. Construía-se uma praça. E aos domingos, o povo ia à igreja, à missa. Mas durante a semana, o povo ocupava a praça, que geralmente é o marco zero da cidade. E por que marco zero? Porque a cidade começa a acontecer e a existir a partir da igreja. Então, a partir daquele ambiente físico, você tem uma paróquia, e você tem uma diocese, e você tem uma arquidiocese. E, pastor, o que você veio aqui para falar de igreja católica? Não, eu vim falar de uma imagem que deveria, creio eu, ser resgatada pelo protestantismo, que é esse conceito de e se as nossas igrejas fossem um ambiente não apenas de culto, mas e se elas se tornassem ambientes e infraestruturas de serviço à cidade? E se nós abríssemos as nossas portas, e eu não estou dizendo que isso é para todos, mas é uma possibilidade e é o que temos vivido lá, se abríssemos as nossas portas para que isso continuasse a acontecer. Tem o espaço de culto, tem o dia do culto, tem o horário do culto, mas e se famílias viessem e tivessem um espaço para caminhar, um ambiente para estar no entorno, e se negócios fossem feitos, e se encontros acontecessem? Eu não sei aqui, lá em Campo Mourão, a praça, durante a semana, e sobretudo final de semana, tem pula-pula, tem inflável, tem algodão doce, tem aqueles carrinhos elétricos que as crianças vão andando, é um lugar povoado. E repito, a cidade cresce a partir do marco zero. Então pensamos, e se pensássemos uma igreja, inclusive arquitetonicamente, estruturalmente, que estivesse aberta para a cidade? E se fosse uma igreja que ela pudesse acontecer não apenas aos domingos, mas e se nós tivéssemos uma igreja que quase que não fechasse nunca e tivesse aberta de segunda a segunda? Isso era um sonho.
Hoje para nós é uma realidade. A Calvary Campo abre segunda-feira, dependendo do dia até mais cedo, mas abre segunda-feira, 8 horas da manhã e não tem hora para fechar. Por quê? Porque, por exemplo, fomos procurados por essa turma aqui, no pós-pandemia, que é uma turma que faz encontros para ambientes de networking de negócios. É claro que nós filtramos, não é todo tipo de coisa. Mas como o nosso auditório é multiuso e desmontável, eles perguntaram assim: será que a gente não pode locar o seu espaço? Tem um espaço bom, a gente precisa ainda de algum distanciamento. Será que dá para fazer? Eu falei, dá, tá vendo? Às vezes a cidade está mais atenta das demandas do que a própria igreja está. Então foi a cidade que nos provocou a exercer a nossa vocação, mesmo que já fizéssemos uma reflexão quanto a isso. E aí, meu irmão, se você vai quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira na Calvary Campo, no templo, no prédio, quarta-feira, às 6 horas da manhã, tem uma galera chegando lá para poder conversar sobre empreendedorismo e negócios. E eles ficam das 6 da manhã às 9 da manhã, horário que para a igreja é relativamente ocioso. Nos ajuda, sendo bastante sincero, com o recurso, afinal é uma boa mordomia daquilo que são os recursos que nós pagamos mensalmente, mas não apenas isso, tem um espaço e uma estrutura que Deus nos deu para funcionar aos domingos. Eu não sei você, eu acho muito pouco. Então pensamos, Deus nos deu isso daqui, vamos usar. É claro, não é sem dificuldades. Primeiro porque alguns irmãos questionaram, pastor, mas e o templo? Eu falei, o templo foi destruído no ano 70, em Jerusalém. Até onde eu sei, tem uma turma querendo reconstruir, mas 70 não ficou pedra sobre pedra, né? Não é que Jesus estava certo mesmo? Destruiu o templo. E aí, não, pastor, você não entendeu. Eu falei, não, eu entendi, quem não entendeu foi você. Então, não tem templo, tem prédio, que se torna sagrado quando um povo santo ali habita. E quando ali não está, é claro que não vai ser utilizado para qualquer coisa, mas pode ser utilizado a serviço da cidade. E aí tem algumas histórias interessantes, acho que o Carlão já me ouviu contando essa, alguns anos atrás. Tá gravando, né? Tá bom. Essa aqui, ó, é a vice-prefeita de Campo Mourão, querida Fátima, se você assistir, Deus te abençoe. Você vai entender por que eu estou falando isso. A Fátima chega para a Ana, que cuida de toda a gestão patrimonial nossa, e ela fala assim, vem cá, eu precisava fazer um evento assim com algumas mulheres, não tem como fazer? Aí a Ana vem e fala, pastor, dá para fazer? Eu falo, não, dá para fazer, vê o que ela precisa aí, você sabe dos contratos, sabe dos valores, só vê o que é, só tem uma pergunta, não é evento assim, da política, da prefeitura, né? Porque a gente tem esse padrão que a gente não faz eventos políticos partidários. É algo que o conselho definiu e eu acho salutar. Faz para um lado, tem que fazer para outro, aí fica um negócio complicado. Eu sei que ela falou que era um evento de mulheres dela para 50 mulheres. Tá bom, 50 mulheres, tranquilo. Chega no dia, eu dou expediente na igreja, cheguei lá cedo. Eu estou vendo uma turma chegando e cadeira e não sei o quê, e equipe. Eu falei, nossa, o vice-prefeito está cheio de assessor mesmo. Aí ela falou assim, pastor, eu falei com a Ana, vai dar um pouquinho mais de gente, não é 50 mulheres não, acho que vai passar. Foi passar de quando? Não, vai passar de 100. Eu falei, passar de 100? Tá bom, beleza. Você sabe fazer conta, né? Tem quase 600 pessoas aqui. Eu começo a ver chegar gente, chegar bexiga, chegar não sei o quê. Eu falei, o que está acontecendo? Eu chamei ela, falei, Fátima, você não falou que não era um evento assim da prefeitura? Ela falou, pois não é. Eu falei, o que é? Ela falou, meu lançamento de candidatura a deputada estadual. Eu falei, misericórdia. Eu falei, meu Deus, vou perder meu emprego. Sabia que não iria. Mas, enfim, aí eu olho o grupo de WhatsApp do conselho da igreja, o tesoureiro, estou te falando sério, meu irmão, meu amigo, ele me manda um banner dizendo assim, lançamento, candidatura, deputada estadual com a presença da primeira-dama do estado do Paraná. Aí você acha que eles colocaram o quê? Avenida Irmãos Pereira 851? Não, o que eles colocaram? Igreja Calvary Campo. O tesoureiro só falou assim, pastor, o que é isso aqui? Falei, meu irmão, depois eu te explico.
Depois eu te explico. Essa aqui é a Luciana Massa, esposa do Ratinho Júnior, primeira-dama do estado do Paraná. Estava lá na nossa igreja. Eu chego perto do evento, aí eu fui estacionar meu carro. Fecharam a avenida, porque eu não sabia que ela estava vindo. Fecharam a avenida? Aí a Ana me liga e falou: ô, Diego, a polícia está aqui e eles perguntaram quais são as rotas de fuga. Eu falei: que rota de fuga? Falei: não, eles pediram as chaves de todas as saídas possíveis da igreja, da avenida, da rua. Eu falei: dá a chave então, minha filha, vamos ver o que vai dar. Aí eu vou entrar na igreja, os caras lá do... Eu esqueci o nome, é tipo a rota, sabe? Tipo BOP, sei lá. Eu vou entrar na porta da igreja, o policial: pois não. Eu falei: pois não o quê? Ele falou: o que o senhor deseja? Eu falei: eu sou o pastor da igreja, posso entrar? Aí ele: pois não, pastor. Enfim, entrei. Uma loucura. Por que eu estou dizendo? Porque nem tudo são flores. Vai ter desafio, vai ter um negócio assim que vai ser estranho. Se nós quisermos pensar fora da caixa e viver a missão de Deus, nós devemos estar dispostos a, inclusive, em alguns aspectos, arriscar a nossa reputação. Beleza, passou, deu tudo certo, me resolvi com o conselho falou: pastor, pelo amor de Deus, não faz mais isso. Eu falei: eu não fiz nada, eu fui iludido, eu não fiz nada, mas tudo bem. Aí passa 2 semanas, um irmão, e ela é mais à direita. Aí passa 2 semanas, um irmão fala assim, isso foi 2021, 22, perto da eleição, sei lá. Ô pastor, tudo bem? Queria orçar, um irmão da igreja, queria orçar o auditório da igreja para um evento. Eu falei: que evento? Um evento político. Eu falei: evento político a gente não faz. Ele falou: como é que não faz? Fez tem 2 semanas. Eu falei: para quem que é? Eu falei: não, o ex-governador do estado, o Requião, vai vir. Eu falei: só por curiosidade. Eu falei: quem mais? Ah, talvez o Lula vem também. Eu falei: você me quebra. Não sei se eu estou pisando no calo de alguém, nem um lado nem o outro, tá, gente? Eu estou falando de igreja, em nome de Jesus, não fica com o coração fechado para mim, não. Mas imagina, se eu levasse Bolsonaro, se eu levasse Lula na igreja, acabou, lascou tudo. Aí eu falei: não vai. Ele falou: o pessoal do PT não vai entender. Eu falei: não, vai entender, se é irmão em Cristo, você vai explicar para eles, em nome de Jesus. Vai entender, manda esse povo não me amaldiçoar, não. O irmão saiu da igreja, porque ele achou que eu fui partidário. Eu falei: meu irmão, em nome de Jesus, não é isso, você nos conhece, o que aconteceu. Enfim, tudo para dizer que existem seus desafios de abrir as portas da igreja, mas existem suas alegrias. Essa é uma foto antiga, como você pode ver, na pandemia, mas desde então, o maior evento da região ali do estado sobre empreendedorismo, todos os anos, agora cresceu muito, é coisa de 50 mil pessoas, 40 mil pessoas, patrocínios milionários, mas o primeiro evento foi online na Calvary Campo, e eles fazem questão de todo o lançamento oficial com as autoridades, com empresários. Eles falam: tem como, por favor, fazer o lançamento no auditório da Calvary Campo? A gente se sente tão em casa. Empreende Week. Então você tem aqui, Copel, Estado do Paraná, Sistema FIEP, Sebrae, Prefeitura, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E olha aqui, Calvary Impact Hub. O nosso instituto, o nosso braço de empreendedorismo e negócios, de diálogo com a cidade, fazendo parte dos estratos sociais. Então nós somos uma igreja que crê nisso. Somos uma igreja que modela institucionalmente essa missão e essa conexão do fé e trabalho, a partir daquilo que chamamos de empreendimentos missionais. Então tem muita coisa acontecendo lá dentro. Não apenas o auditório, tem escola de música e as coisas vão avançando. Vamos ver se eu vou conseguir colocar aqui.
partir dessa eclesiologia, ainda não, decidimos, portanto, abrir uma cafeteria. Primeira cafeteria da igreja na cidade, de uma igreja na cidade, da região. Porque pensamos, e se nós pudéssemos modelar empreendimentos missionais? O que eu estou chamando de empreendimento missional? Algo que é profissional, que é de excelência, que é uma empresa que é sustentável e que colabora com a missão. Hoje, aquilo que era um sonho já se tornou realidade. Não apenas o café se tornou sustentável e lucrativo, não apenas é a melhor, não é exagero, é a melhor cafeteria da região. Nós somos pioneiros, eu sei que eu estou em Minas, então é muita prepotência falar disso, mas fomos os primeiros a estabelecer uma cultura de cafés especiais em Campo Mourão, coisa que não existia. O pessoal gostava de café assim, forte e doce. Me perdoe quem gosta de café forte e doce, você não está tomando café, está tomando algo carbonizado. Mas então os cafés especiais que chegam ali, e não apenas isso, para a glória de Deus, nós estamos adotando famílias de missionários com parte do lucro da nossa cafeteria. Então, a cada xícara de café, um encontro, uma partilha do evangelho, pessoal da igreja participa, pessoal da cidade participa, e hoje nossos clientes fiéis são muito mais de fora da igreja do que da igreja. A igreja frequenta, mas a cidade invadiu a igreja, porque a igreja se tornou praça da cidade. Ponto de encontro, lugar de confraternizar, de tomar um café. E aí, também igualmente simbólico, essa é a Priscila, eu vou correr porque eu estou estourando meu tempo, Rafael. Essa é a Priscila, é uma advogada que foi contratada por nós para fazer a compliance do café e da igreja, para fazer tudo dentro dos conformes. Falei, Priscila, não posso me dar o luxo de tomar processo, então, por favor, me ajuda a fazer a coisa certa, legítima, ética, justa. Ela falou, tá bom, vamos fazer aí uma consultoria, um compliance de 5 meses. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, e aí eu pagava, né? Conselho pagava mensalmente. Quando chegou no 5º mês, ela falou, pastor, essa 5ª parcela, a gente está chegando ao fim do processo, essa 5ª parcela não precisa pagar, não. Falei, como não? Ela falou, é minha oferta. Falei, que oferta? Ela, para a nossa igreja. Falei, nossa? Eu contratei uma advogada. No processo, ela conheceu a Cristo. Ao final de 5 meses, ela estava dizendo que a igreja para a qual ela prestava serviço era a igreja dela, porque ela já estava frequentando. Ano passado eu tive o privilégio de batizá-la. Maravilhoso. É a graça de Jesus Cristo que usa toda e qualquer realidade para a glória dele. Aqui eu vou passar rapidamente, mas demos início a um hub de inovação, empreendedorismo, impacto, impulsionado e inspirado por algo que vi lá em Nova York, na igreja do Keller, na Redeemer, que é um projeto chamado Hope for New York, Esperança para Nova York. Aí eu pensei, bom, se funciona em Nova York, é claro que vai funcionar em Campo Mourão. Óbvio, óbvio. O que é Nova York, perto de Campo Mourão? Então, nada mais era do que a igreja entendendo que, como igreja, podemos fazer algumas coisas, mas como instituição paralela, com linguagem corporativa, com um ambiente de profissionalismo, nós podemos ter diálogos e sentar em mesas que talvez como pastor e como membros de igreja não faríamos. É por isso que a gente trabalha o conceito do Instituto, somos um dos 6 habitats de inovação reconhecidos em Campo Mourão, o único do estado do Paraná sediado, com o endereço fixado dentro de uma igreja. E aí o Conselho de Desenvolvimento Econômico, quando o pessoal viaja aí falando de Campo Mourão como cidade inovadora, startup, não sei o quê, a propaganda deles é o seguinte, Campo Mourão é tão inovadora que até a igreja lá inova. Então essa é a leitura que a cidade tem de nós. E aí fomos então desenvolvendo realidades de diferentes protocolos, um pouquinho daquilo que nós temos feito. Fizemos programas de capacitação e mentoria. Começamos na pandemia, inclusive, online. Pensamos, empresas vão fechar, pequenos negócios vão fechar, microempreendedores não saberão como performar. E se nós juntássemos profissionais altamente capacitados e se os convidássemos para poder, então, fazer uma mentoria gratuita em prol da cidade. Para nossa surpresa, conseguimos fazer 3 ciclos em 6 estados diferentes, fora do país, validamos, fizemos MVP, depois fomos para fora do país.
Inicialmente, 42 mentores voluntários, daqueles que você pagaria uma fortuna para ter uma hora com eles, oferecendo seu serviço gratuito, a maioria não cristão. Entenderam o papel da igreja na atuação da sociedade. Mais de 69 empreendedores atendidos e, para a glória de Deus e para a nossa alegria, nenhum deles fechou as portas. Todos continuaram provendo sustento para suas famílias. Enfim, passando por aqui, Voa MEI, aqui se você vê, Calvary Impact Hub Voa MEI. Esse era um projeto feito pela prefeitura, a prefeitura de Campo Mourão, que era o Voa MEI, era um programa de aceleração para microempreendedores individuais. A prefeitura, no rescaldo da pandemia, falou: nós não sabemos atuar no digital, será que vocês podem fazer? Será que vocês podem assumir esse programa da prefeitura? E vocês vão chamar, então, não de Voa MEI, mas de Calvary Voa MEI. Eu falei: meu Deus, que beleza, a cidade pedindo ajuda. E assim fizemos, e assim avançamos, enfim. Uma série de outras coisas, depois eu passo o slide para o pastor Rafael, ele pode avançar com vocês. Quem quiser os nossos slides, fiquem à vontade. Por que nós fazemos o que fazemos? Mandato cultural. Deus nos chamou a cuidar do jardim. Serviço à cidade. Mandato evangelístico, proclamar o evangelho. Cosmovisão cristã do senhorio de Cristo em todas as áreas da vida. E assim a gente vai avançando com vários dos valores, vários dos princípios, para que no fundo e no final de todas as coisas possamos de fato expandir a missão. Quando nós vemos isso, e você se pergunta: nossa, quem fez essa argumentação teológica de empreendedorismo e cidade, uma teologia da cidade? Fui eu? Não, foi uma irmã da igreja, que encarnando o evangelho com sua expertise profissional como docente na universidade estadual, largou 16 anos de docência, concurso público, garantido para o resto da vida, para dizer: pastor, eu encontrei o meu chamado e a minha vocação, você me aceitaria trabalhando como voluntária, CEO voluntária do Calvary Impact Hub? Eu quero dedicar minha vida a isso. E assim ela tem feito. E eu falei: a gente ainda vai te pagar, e vai pagar bastante, viu? Porque você merece. Ela: fica tranquilo, Deus tem provido de outras formas. Enquanto eu puder fazer gratuitamente para Deus aquilo que faço, vai ser a alegria do meu coração. Então, é isso. Quando as pessoas são desafiadas, não por nós, mas pelo evangelho através de nós, isso acontece. Encerro com 3 apontamentos cruciais, principalmente a você, pastor e líder de igreja do interior. Primeiro, pare de se comparar com a mega church do grande centro. Em nome de Jesus. Deus te chamou para uma outra realidade, seja fiel àquilo que Deus te chamou. Numa sociedade instagramável, onde tudo é comparável e onde tudo tem filtro, se comparar com outros é a receita do fracasso. E não tem nada mais adoecedor do que você não verificar e entender o que Deus tem feito através de você. E não há nada que mata mais a alegria de um pastor, de um líder, de um cristão, do que ao invés de reconhecer o que Deus tem feito, se perguntar o porquê Ele não tem feito igual tem feito na vida do outro. Pastores de interior, líderes de interior têm essa tentação. Olha aquela igreja do Instagram, aquela igreja do grande centro. Deus te colocou aqui por uma razão. Seja fiel. Porque quando nós chegarmos diante de Jesus Cristo, Ele não vai dizer: muito bem, servo bom e competente. Entre porque você foi bem sucedido. Ele vai dizer: muito bom, servo bom e fiel, entre para o gozo do seu Senhor. O que cabe a nós? Fidelidade. Segundo, saiba que leva muito tempo para as coisas acontecerem de repente. Fale as mesmas coisas, com fidelidade e obediência. E chegará um dia que, se da vontade de Deus, isso acontecerá. Parece que alguma coisa muda. E aí irão te perguntar: o que você fez de diferente? E aí, se você realmente reconhecer a soberania de Deus, você terá dito: eu não fiz nada. Eu continuei fazendo as mesmas coisas. Mas o que mudou? Graça de Deus. Sopro do Espírito. Eu não fiz nada. Deus fez tudo. Então, persevere. Pouca coisa acontece, com raras exceções. Isso é estatística, tá? Poucas coisas acontecem no ministério antes de 5 anos. É por isso que eu acredito muito em ministérios de longevidade.
Não adianta chegar numa igreja em 3 anos querer revolucionar tudo, não vai rolar, não vai acontecer. Experimente dedicar 5, 10, 15, 20 anos da sua vida amando um povo e veja que coisas especiais Deus pode fazer em você e através de você. E a terceira, entenda que você pode servir fielmente apenas a quem você ama. A igreja não é um trabalho, a igreja não é um campo, a igreja não é um emprego, a igreja não é um degrau, a igreja não é uma plataforma. A igreja é o povo redimido de Deus, que Ele ama e que Ele chamou a cada um de nós para amarmos sacrificialmente, à luz do exemplo do nosso Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Portanto, quero enfatizar essa afirmação. Você só pode servir a quem você ama. Alguma coisa boa pode vir do interior? Pela graça de Deus, eu posso dizer com muita tranquilidade que sim. E não porque eu estou falando da Calvary Campo, que eu estou falando de cada um de nós. Deus te vê, Deus te enxerga, Deus te fortalece, Deus te sustenta. E Deus há de fazer coisas cada vez mais especiais a partir da vida improvável de um servo e uma serva que obedientemente diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, estou pronto para cumprir o seu chamado na nossa vida. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Pastor Rafael, me perdoe, eu estourei em 11 minutos a nossa fala aqui e depois a gente corrige. Deus, obrigado pela manifestação da tua graça, virtude sobre nós. Não é aquilo que diz respeito às nossas competências, não é aquilo que diz respeito à nossa força, mas quando sou fraco é que sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Pode vir algo bom de Nazaré, pode vir algo bom de Campo Mourão, pode vir algo bom de Juiz de Fora. A resposta é sem dúvida, coisas maravilhosas podem vir de cada lugar e cada comunidade de fé que ousa obedecer ao chamado de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe meus irmãos e irmãs, que os capacite no teu Santo Espírito, que sopre sobre eles o teu poder, que os sustente na sua graça, que exerça sobre eles misericórdia e que renove sobre cada um deles um óleo de alegria. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.